Oi, gente, boa noite, tudo jóia? Estamos aqui começando nossa live de hoje, 14 de maio. Só esperar o pessoal ir chegando aos pouquinhos para a gente começar a bater papo, né? Hoje, terça-feira, vamos falar de um assunto super legal, muito interessante, super relevante para a psicologia, que é a ativação comportamental. Quem segue a gente no Instagram já está acompanhando lá. As pessoas estão chegando. Quem acompanha a gente no Instagram tá acompanhando os nossos posts, né? A gente vai falar hoje sobre ativação comportamental. É uma modalidade de terapia recente, mais ou menos recente, né? Década de 90 em diante. Então é super interessante. Estamos aqui com 4 pessoas. Esperar só uns minutinhos para a gente começar, tá bom? Quem estiver chegando aí pode dar um alô, tá bom? Vamos lá. Vamos começar então. Boa noite, meu nome é Daniel Vignoli, eu sou psicólogo clínico, sou terapeuta cognitivo comportamental, né, e sou coordenador também da Semente Psicologia. Então hoje nós estamos fazendo semanalmente esses lives para a gente discutir temas importantes, trazer coisas novas para vocês. Né? Isso para mim é muito importante, isso me faz muito bem, me obriga a estudar bastante, então acaba sendo muito legal para mim estar aqui com vocês. Né? A minha colinha está aqui, eu vou ficar olhando para a direita às vezes que a minha colinha está aqui, tá joia? A ativação comportamental, ela tem. Boa noite, o pessoal está chegando. Boa noite, Klinger. Hoje, a nossa questão hoje começa na década de 60. Né? Ah, Daniel, mas você não falou que a abordagem, que a ativação comportamental era recente? Falei, só que tudo começa na década de 60. Raquel, boa noite, tudo jóia? O que acontece? A década de 60 foi um momento marcante na história da psicologia. Né? Emanuele, boa noite. A década de 60 trouxe uma série de transformações para a história da psicologia. O que aconteceu? Né? Boa noite, Érica. Aconteceu a revolução cognitiva, tão famosa. Né? Os modelos que a gente tinha de psicologia até a década de 60 eram predominantemente comportamentalistas. Né? E na década de 60 em diante começou a se questionar esses modelos, e aí começaram a surgir os modelos cognitivistas que a gente está acostumado. Né? Em 1956, eu acho que o Albert Ellis propôs o primeiro modelo cognitivista, né, o modelo ABC, e desde então vieram surgindo vários outros modelos que foram importantíssimos. Né? Boa noite, gente. 10 pessoas já, que legal. Esses modelos eles vieram construindo a terapia cognitiva que a gente tem hoje. Né? Cada modelo que surgia, ele trazia uma nova abordagem e ia contribuindo de alguma forma para que os tratamentos fossem ficando mais eficientes. Né? Se eu não me engano, foi em década de 70, o Aaron Beck trouxe a terapia cognitiva. Lançou o primeiro, como é que eu vou dizer, primeiro artigo, né? Para quem não conhece, a terapia cognitivo comportamental surgiu exatamente com o modelo voltado para o tratamento da depressão. Né? Então, era a terapia modelo cognitivo da depressão que o Beck propôs. Então, ele começou a fazer estudos que validassem o tratamento da terapia cognitiva para depressão, e com o tempo esses modelos foram sendo ampliados para outros transtornos. Né? Então, para ansiedade, né, transtorno bipolar, entre outros. Né? Então, o modelo foi se consagrando como eficiente e foi continuando. Né? Foi tendo validade e continuando. Então, houve um retorno de todos os artigos, né, os modelos científicos para a linha cognitivista. Né? O que aconteceu? Começou a acontecer até uma certa escassez de artigos nas revistas que trabalhavam mais com abordagem comportamental. Isso aconteceu por quê? Porque o paradigma científico mudou, né, pessoal? Então, o pessoal produzia nessa direção, behaviorista, né, exclusivamente. De repente, apareceu um outro modelo, todo mundo foi para cá. Né? E essa situação foi uma situação bastante difícil para os autores. Né? Os periódicos behavioristas, né, tiveram bastante dificuldade na época. Né? Para vocês terem ideia, chegar ao ponto de faltar artigos para publicar, né? Então a coisa ficou difícil realmente. Né? Até que surgiu uma abordagem muito interessante, né? Que na verdade ela é bem antiga. Né? Ela foi remodelada e em 96 Jacobson propôs um estudo que mudou a história da psicologia desde aquela época. Né? É um estudo que ele é pouco mencionado. Né? Até se vocês puderem comentar aí, para eu ter uma ideia de como é que
tá? Vocês estão nisso, né? Se puderem comentar, eu vou ficar muito feliz, né? Quem já ouviu falar em ativação comportamental na faculdade, tá? Eu não ouvi, eu só ouvi falar depois, tá? Bem depois. Então, quem puder comentar aí vai ser muito legal para mim, vai me ajudar bastante aqui, né? Então, o que acontece? A ativação comportamental ela foi testada nesse estudo de 1996, do Jacobson, né? E o que acontece? Planejaram um estudo que testava algumas metodologias, né? Testaram 3 metodologias. A terapia cognitiva comportamental, do Aaron Beck. A segunda, né? A ativação comportamental pura, exclusivamente. E o tratamento medicamentoso, apenas, né? E os resultados foram extremamente importantes para a história da psicologia, aí que tudo muda, né? Quando a gente vai observar os resultados, a gente percebe que existe vamos dizer assim, uma eficácia, né, comprovada da ativação comportamental nos transtornos depressivos de moderados e severos, né? E o grupo que recebeu medicação, estou guardando as respostas de vocês, tá, pessoal? Quem já ouviu falar, quem já conhece a ativação comportamental, né? Então, quando a gente vai observar os resultados, a gente percebe que a ativação comportamental ela foi eficiente nos transtornos severos e moderados. E a gente não percebeu isso, né, essa eficácia, nos pacientes que receberam apenas terapia cognitiva. A terapia cognitiva não foi de todo ruim, né, pessoal? Ela é um modelo bem interessante, sim, tem alguma eficácia. Ela funcionou nos casos de depressão leve, né? Os pacientes que tinham um transtorno depressivo leve, eles foram muito beneficiados, né? Mas nos casos dos pacientes que tinham sintomas de moderados para mais agudos, né, isso não aconteceu, né? E não acontece por quê, pessoal? Aí existem várias explicações, né? As pessoas, cada um explica de uma forma, a gente não tem muita noção. Mas os pacientes com depressão severa, de moderada para severa, eles têm algumas características comuns, né? Assim, o humor muito deprimido, é lógico, né? Dificuldade de acessar as cognições, né? Dificuldade de motivação para a terapia, né? Fazer esse paciente aderir ao tratamento é muito complicado, né? Ele tem uma série de dificuldades que são causadas pelo transtorno, né? Então a gente percebe que a ativação comportamental foi vital para que esses pacientes tivessem algum benefício, né? Hoje em dia a gente tem na terapia cognitivo comportamental, naquele livro de Beck, né, o famoso, né, Terapia Cognitiva da Depressão, tem um capítulo lá de ativação comportamental, né, onde ele propõe uma agenda, né, que o paciente trabalhe com uma agenda de eventos prazerosos, né? Inclusive, a agenda de eventos prazerosos, se eu não me engano, era o nome original da técnica na década de 70, né? Que ela foi transformada em ativação comportamental depois, né? É... Esse impacto, né, do estudo, quando ele demonstrou, né, a eficácia da ativação comportamental, né, foi uma mudança muito grande na história da psicologia até hoje, né? E tem alguns autores que colocam que isso, na verdade, influenciou fortemente as terapias que a gente chama de terceira onda, né, que são as contextualistas, né? Terceira onda, em geral, são as modalidades de terapia, para quem não conhece, que tiveram início a partir da década de 90, e elas fizeram uma enorme modificação, né? Uma gente chegando, Ildesca, boa noite. Quem já tiver conhecimento sobre ativação comportamental, deixa nos comentários aí. Quem nunca viu também, comenta, por favor, tá? Então, a partir da década de 90, essas terapias elas surgiram e deram uma ênfase um pouco maior para o contexto, né? Quando a gente fala de terapia cognitiva exclusivamente, a nossa forma de entender o comportamento ela é bem diferente. A gente trata de forma muito mais estrutural, ou seja, a gente olha as crenças que o paciente possui, geralmente, se for terapia cognitiva clássica, trabalha em 3 níveis, né? Pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais, e a gente atua muito em cima dessas estruturas, né? Se for terapia do esquema, trabalha com os esquemas nucleares, né? E é de forma bem parecida com a terapia cognitiva clássica, né? Beckiana, né? Então a gente busca olhar muito essas estruturas, né? Como que essas estruturas estão organizadas, a gente tenta interferir, mudar essas crenças, né? E a gente entende que mudando essas crenças vai mudar também o comportamento, né? A dificuldade nesse caso dos pacientes extremamente deprimidos é que eles não conseguem acessar, né? E tem casos de pacientes que têm muita dificuldade de falar durante a sessão, então eles têm a motivação é muito baixa, a volição é muito baixa, né?
Então a gente tem muita dificuldade de acessá-los assim por conta dos sintomas da depressão, né? Então a ativação comportamental, no que ela alcançou esse sucesso, né, chocou a comunidade científica e impulsionou as terapias cognitivas de terceira geração, né, que é essa geração que a gente está agora, né? Aqui no Brasil a gente está com muita dificuldade ainda de fazer a terceira onda, né, a terceira geração emplacar de vez, né? A gente estamos com algumas dificuldades. Aqui no Brasil um pouco as coisas demoram um pouco mais mesmo, né? Mas esse trabalho de divulgação tem também essa função, né? A gente trazer coisa boa para vocês e estar sempre olhando para isso com carinho, né? A nossa missão é essa mesmo, é desenvolver pessoas, né? Então, esse impulso fez com que as terapias que a gente vai chamar agora de contextualistas, né? Elas que valorizam um pouco mais o contexto no qual o paciente está inserido, né? Elas têm uma forma um pouco diferente de entender a forma como a gente entende o papel do ambiente, né? O comportamento ele é considerado como sendo fortemente influenciado pelo ambiente, né? E quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que a gente não vai olhar tanto aquelas estruturas, né? As estruturas cognitivas, que segundo a terapia cognitiva, né, os cognitivistas de modo geral, eles são elas que geram, né, os nossos comportamentos. Então a gente vai ter um olhar de perceber que o comportamento ele pode ser causado pelo ambiente, né? Isso foi uma mudança muito grande, né? E algumas lacunas, eu vejo como lacunas, né? Tem pessoas que vão ver de forma diferente, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. É legal a gente ter opiniões diferentes, né? Tem pessoas que veem, que não veem como lacunas. Para mim, foi uma lacuna no caso do tratamento de pacientes mais severamente deprimidos, né? Por conta da dificuldade do paciente de acessar cognições, de nomear a emoção, né? A disponibilidade dele para ir à terapia, para estar presente, muito difícil, né? Então, isso era para mim uma lacuna e, na verdade, eu estou trazendo isso para vocês também por conta dessa dificuldade, né? Uma dificuldade que eu encontrei. E depois de muito tempo de supervisão, né? Muita supervisão, eu observei que essas críticas, né? Essa demanda dos terapeutas era repetitiva, né? Existia uma dificuldade grande de atuar junto com esses pacientes, né? Alguns falaram para mim, Daniel, pois é, terapia cognitiva não funciona mesmo, né? É muito difícil, paciente grave é muito difícil, né? Então era uma queixa, né? Quando as terapias cognitivas, as terapias contextualistas surgem, elas trazem uma ferramenta importante, né? A ativação comportamental, ela é uma ferramenta importante, né, no tratamento da depressão e muito mais que isso, ela tem uma forma bem diferente de entender, né, como que o comportamento é causado, né? Mas antes de entrar no entendimento da ativação comportamental mesmo, eu vou contar algumas fofoquinhas que são muito legais, né? As fofocas psicológicas eu acho interessante, né? Quando os resultados vieram à tona, né? Os resultados indicando que a ativação comportamental tinha sido eficiente, né? E a terapia cognitiva havia tido dificuldade, né? De alcançar bons resultados com esse público, né? Ou seja, pacientes severamente deprimidos. Quando isso surgiu, causou-se um mal-estar muito grande, né? Não era o esperado que acontecesse. Então surgiram algumas fofocas, né? Assim, terapeutas teóricos de origem cognitivista chegaram a questionar a qualidade do supervisor da pesquisa, né? Pelo psicólogo que era o supervisor dos terapeutas cognitivos no estudo, né? Só que esse psicólogo era ninguém mais, ninguém menos do que Kate Dobson. Kate Dobson, para quem não conhece, é um autor muito famoso na área de terapia cognitiva. Ele tem vários livros publicados, né? É um cara assim de renome imenso, né? Na minha opinião, jamais poderia ter questionado esse tipo dessa forma, né? Eu acho que parece mais que ficaram bravos mesmo, né? Ficaram, vamos dizer assim, ressentidos, né? Fazer uma crítica dessa. E o que aconteceu? Depois de um tempo, né, essas críticas foram crescendo, né, foram se avolumando e o Aaron Beck, ele em pessoa escreveu uma carta, né, dizendo que ele confiava na qualidade técnica do Kate Dobson como supervisor e como teórico, né, e para acalmar os ânimos um pouco do pessoal, né.
Então, essa foi uma parte curiosa, né, do processo. Tá? Então, já falamos das fofocas, né, já falamos da cartinha do Beck. Outra coisa, eu não pretendo assumir uma posição, tá bom, gente? De uma teoria ou de outra. Eu acho esse tipo de conflito, eu acho uma besteira, tá bom? Eu gosto que discordem, que tenham opiniões diferentes. Eu acho que lacunas são preenchidas quando a gente tem pessoas que discordam, que abordam o problema de uma outra fonte. Né? E às vezes a pessoa me pergunta assim, Daniel, de que lado você está? Aí eu falo, eu estou do lado do meu paciente. Né? A gente tem que usar as teorias como na medida em que elas servem para a gente, ou seja, para os nossos pacientes também. Se uma teoria não funciona mais, o que a gente tem que fazer, pessoal? Alguém sugere alguma coisa? A gente simplesmente joga lá fora e pega uma que funcione, tá bom? É bem simples, na verdade. Né? A gente vê poucas pessoas fazendo isso, as pessoas às vezes têm dificuldades e vão com elas dificuldades até o túmulo, né? Não precisa ser assim, né? Na verdade, não é uma postura legal a gente fazer isso, tá? Vamos lá. Então já falamos aqui das fofocas, da minha postura e como é que funciona a ativação comportamental, gente. No início, a ativação comportamental ela foi trazida como uma espécie de uma agenda, tá? Era uma agenda de eventos prazerosos, né? Isso surgiu bem antes da terceira onda, na década de 70, né? Se não me engano foi 76, que a primeira proposta surgiu, né? Por que eles propuseram isso dessa forma, gente? Porque eles perceberam que os sintomas depressivos que os pacientes traziam, eles poderiam ser mimetizados, né? Copiados, se você colocasse uma situação presente no contexto do indivíduo. Aí que surge, né, o apelo pelo contexto mais tarde. Aí eles perceberam o seguinte, olha, se eu pegar as atividades que o paciente considera prazerosas, né, e simplesmente tirar elas, né, subtrair isso da agenda dele, né, fizer um experimento no qual ele não vai mais fazer essas coisas, não vai poder mais sair, se divertir, né, quem gosta de ler não vai poder mais, quem gosta de estar com amigos não vai poder mais, e por um tempo. Eles perceberam depois de algum tempo que se você fizesse isso, o que acontecia com as pessoas? Elas tinham um comportamento e demonstravam sentimentos, e na sua linguagem também isso aparecia, semelhantes aos sintomas depressivos. Né? Então eles perceberam o seguinte, que o contexto poderia ser determinante para manutenção e surgimento dos transtornos depressivos. Tá? E eles fizeram isso como, gente? Os estudos iniciais mostram que pessoas de vários tipos reagiam dessa forma. Né? Então eles pensaram o seguinte, olha, então isso não tem a ver com as estruturas cognitivas do sujeito. Né? Tem a ver com o contexto dele. É lógico que existe fragilidade, tem pessoas que têm fragilidades, né? Concordo totalmente, né? Ninguém questionou isso. Mas o foco foi dado no contexto. Né? E hoje em dia, como é que isso é percebido? Isso é percebido de uma forma mais ou menos assim. Entende-se que alguns comportamentos têm papel antidepressivo. É isso mesmo, gente, vocês estão pensando. Né? Existem certos comportamentos que têm papel antidepressivo, ou seja, melhoram o humor. Né? Eles têm impacto forte no transtorno depressivo, né? De qualquer tipo. Né? Então, mais recentemente, outros estudos, por exemplo, utilizaram mindfulness, compararam mindfulness, né? E pegaram grupos, né? Dividiram os grupos e fizeram estudos testando da mesma forma, né? Aplicaram mindfulness num grupo, medicamento no outro e terapia cognitiva no outro. Né? E perceberam que nos dois grupos de terapia cognitiva e de medicamento, houve alteração na neuroquímica cerebral, ou seja, os hormônios cerebrais, serotonina, etc. Né? E no grupo que recebeu o tratamento com mindfulness, também isso aconteceu. Né? Qual que é a mensagem que fica pra gente? Pessoal, a gente pode interferir na neuroquímica cerebral por dois caminhos. Né? O primeiro, através da estrutura cognitiva, das crenças que estão aqui. Né? Se a depressão não for muito severa, a terapia cognitiva funciona. Né? Através da própria neuroquímica, né? Ou seja, medicamentos que preenchem essa lacuna, e também através de determinados comportamentos. Então, se o cérebro estivesse no meio, eu posso interferir daqui para cá, ou seja, do contexto para cá, ou da estrutura da química do lado de cá. Tá? Essa foi uma mudança que trouxe
uma modificação muito grande na forma de entender o tratamento da depressão hoje, né? Agora, como que a gente faz isso, né? Como que a gente simplesmente traz de volta, né, comportamentos que vão surtir o efeito antidepressivo, né? Vamos supor que aqueles comportamentos estivessem lá, né? Vamos supor que aqueles comportamentos nunca, a gente vai fazer a avaliação do paciente e percebe que nunca houve nenhum comportamento que fosse prazeroso, né? A vida dele sempre foi muito marcada muito por emoções muito neutras, né? De neutras para baixo, vamos dizer assim, né? Essa é uma dificuldade, gente. Existem dois tipos de abordagem principais na psicologia, né? A nomotética, que é um nome esquisito, mas, né, ele não faz mal para ninguém, fica tranquilos. É quando você busca entender padrões grandes de comportamento, né? Nomotética é quando você utiliza de protocolos, tenta entender regras gerais do comportamento. Então, quando a gente intervém, né, usa uma estratégia nomotética, o que a gente faz? A gente aplica um protocolo, né, a gente segue um certo padrão de intervenção, um padrão de tratamento, né, e espera-se que aquele padrão produza uma certa modificação, né. O problema de pacientes muito graves é que eles não seguem esses padrões, né. Dificilmente um paciente muito grave vai seguir esses padrões. Quando a gente fala de transtornos graves mesmo, né, por exemplo, os deprimidos graves, os transtornos de personalidade, isso fica muito mais sério, né, gente? Quem tem experiência entender transtorno de personalidade, né, são transtornos em que os pacientes, eles têm, além de terem sintomas severos, esses sintomas são egossintônicos, ou seja, os sintomas em si não causam desconforto para o paciente, né? Então, a Melissa que gosta de falar disso, né? Tem no canal do YouTube uma série de vídeos na época, acho que foi ano passado, retrasado, não me recordo. Ela fez um live para cada transtorno de personalidade. Se eu não me engano, são 12, né? Então ela falou mais ou menos uns meia hora, 40 minutos, né? De cada um dos transtornos. Então, quem tiver interesse, vai lá no YouTube, no Facebook, tem tudo lá. Tá? E aí, quando vocês virem lá os transtornos em si, vocês vão perceber o nível de dificuldade que o terapeuta enfrenta quando está lidando com esse tipo de paciente, né? A ativação comportamental, ela não é uma abordagem nomotética, ou seja, ela não utiliza de padrões, né? Não percebe que o comportamento pode ser visto de uma forma padronizada, de se usar protocolos de forma sistemática. Tá? Ah, Daniel, você está dizendo que não existe, então, modelos de intervenção padronizados, baseados em ativação comportamental? Não, não é isso, gente, porque existe, né? O sistema de saúde de vários países utilizam esses modelos padronizados de tratamento, né? E são bem eficientes. Então, aqui no Brasil eu nunca vi, eu imagino que não exista. Se alguém souber de algum que exista, deixa aqui nos comentários para mim, que eu quero muito saber. Existem esses grupos, né, que usam técnicas padronizadas de intervenção, mas a teoria ela não é nomotética. A teoria prevê que cada pessoa, a teoria é que a gente chama de ideográfica, né? Ela prevê que cada pessoa é única, né? Cada pessoa vai lidar com o seu contexto de forma única, né? Isso é uma dificuldade grande para os terapeutas iniciantes, principalmente. Por quê, gente? Porque o nosso cérebro tende a procurar padrões, né? O terapeuta ele tem que desenvolver essa habilidade de procurar padrões. E a gente tenta sempre encontrar isso. Então a gente tende a ir sempre pelo caminho mais fácil, né? Buscar entender aquele paciente único, que é único, né? Não existe outra pessoa, duas pessoas iguais, de forma padronizada, né? Então é uma dificuldade grande entender que aquela pessoa se relaciona de forma única com o ambiente dela, né? Então essa é a primeira barreira, né, dificuldade que a gente lida aí com a ativação comportamental, né? Outra coisa, a gente vai entender que a gente tem que colocar atividades que vão ter papel antidepressivo na rotina do paciente, né? A gente pode trabalhar com um gráfico, né? A gente pode fazer uma agenda, né? E inserindo ali. E antes de fazer cada uma das inserções, a gente tem que testar o domínio do paciente, né? E o quanto que aquilo é prazeroso, né? Ou seja, o quanto que aquilo é reforçador para ele. Muitas vezes a gente tem aí uma dificuldade em si, porque não sabe o que é prazeroso, né? A pessoa tem dificuldade,
o repertório, né, que a gente chama de repertório, ou seja, as coisas que o paciente sabe fazer podem ser muito restritas, né? Então ele tem dificuldade, inclusive, de dizer assim, o que você gosta de fazer? Ah, não gosto de nada. Ah, aí você coloca uma atividade, o que você achou de ter feito a atividade, fulano? Ah, tanto faz, né? Então, esse trabalho de descobrir o que é, como funciona para cada um, ele é único, né? E tem várias, eu já tive várias surpresas no processo, né? Tinha pessoas que eu achava que iam se divertir muito fazendo um passeio de bicicleta, por exemplo, atividade ao ar livre, né? E a gente tentou colocar e a resposta foi muito baixa, na verdade, né? Então a gente descobriu que esse, no caso, eram pacientes que tinham aversão a contato com pessoas, né? A gente foi descobrindo aos poucos que uma das coisas que trazia uma sensação muito grande de estar integrado, de ser parte da comunidade, né, de se sentir bem, era exatamente frequentar atividades sociais, por exemplo, ir na igreja, né, ir no clube, né, se inteirar dos problemas lá, né, ir na associação de bairro, né, coisas desse tipo. Isso foi, na época, uma descoberta importante, né, que a gente descobriu. Mais gente chegando aí. Gabriela Nogueira, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando de ativação comportamental. Então foi uma descoberta importante ter sacado isso, que isso era importante, né? E inserir isso na agenda teve um papel, nesse caso específico, muito interessante, né? Melhorou a adesão à terapia, melhorou a confiança no tratamento, né? Melhorou o humor em si, e a melhora do humor permitiu, por exemplo, que ele acessasse as cognições dele mais facilmente, né? Então ele acessava e trazia na terapia e falava mais, né? E o tratamento ele veio bem difícil até que a gente descobrisse isso. Quando nós colocamos isso na agenda, houve um salto, né? O paciente vinha progredindo devagarzinho, e chegou nesse ponto, ele foi o gráfico dele foi subindo, né? O progresso foi rápido, né? Nesse sentido. Então a gente tem que descobrir, né? Que comportamentos, atividades que tenham esse fim, que tenham essa finalidade terapêutica paciente para paciente, né? Antes de fazer a inserção de cada uma dessas atividades na agenda do paciente, a gente tem que fazer todo um trabalho de psicoeducação, né? Como é que funciona a psicoeducação nesse caso, pessoal? A gente vai debater, né, isso pausadamente, né? Porque é uma concepção muito diferente da que o paciente traz, é totalmente diferente do que ele é construído socialmente, né, para acreditar. A gente acha que existe a depressão como se fosse uma coisa que vem e vai a hora que quer, né? E debater isso com o paciente é importantíssimo, né? Olha, existem algumas atividades que a gente faz, a gente se sente bem, né? E isso você pode buscar exemplos, né, na rotina dele, né? Você lembra de algum momento em que você se sentiu bem, né? Tem algum desses que foi logo depois de fazer alguma coisa especial, por exemplo? Quando a gente vai aborda historicamente assim, geralmente os pacientes se recordam, né? Eles têm algum momento em que eles conseguem trazer isso. Então esse é um ponto de entrada importante para a gente fazer psicoeducação, né? E os pacientes começarem a perceber que, na verdade, eles também, ou seja, as coisas que eles fazem, os comportamentos deles, as atividades, a agenda deles, tem um papel importantíssimo no humor deles, ou seja, no humor, no transtorno em si, né? A avaliação para a gente introduzir a ativação comportamental, ela tem que ser bem detalhada por conta dessa característica que eu já falei para vocês. Cada pessoa tem um conjunto de coisas que considera ser agradável, reforçadora, né? Isso é difícil de prever, a gente tem que ir testando. Muitas vezes a gente tem que fazer o teste mesmo em loco, tem que pedir a pessoa para fazer, que é aquilo que a gente está planejando, né? Imaginar, conversar sobre não é suficiente. Alguns pacientes, por exemplo, têm um benefício muito grande com a atividade esportiva, né? E a gente precisa fazer um trabalho de psicoeducação muito bem feito. Por quê? Porque a atividade esportiva no início é muito desagradável, né, gente? Por exemplo, eu gosto de correr, né? No início, quando eu comecei a correr, os primeiros 2 quilômetros eram quase insuportáveis, né? Então, dói tudo, né? É muito cansativo, falta oxigênio, falta ar, né? Se estiver meio frio, então dói mais ainda, né? A gente tem que passar por esse pequeno período de desconforto, né, intenso, para começar a usufruir do benefício da atividade, né? E depois, no final do exercício, é que vem a liberação dos hormônios associados ao prazer, né? Ocitocina, né? E entre outros. E aí vem a sensação de bem-estar e o momento em que o efeito antidepressivo da atividade aparece mais, né?
É, Então a avaliação tem que ser muito bem feita, né? Avaliação de caso. E essa é uma dificuldade que os terapeutas iniciantes têm também, né? Eles já querem começar a intervir no início. E muitas vezes, quanto tempo leva uma avaliação bem feita de caso, gente? Às vezes leva 3, 4, 5 sessões, né? Ou até mais, né? Principalmente quando o paciente tem muita dificuldade de trazer elementos, assim. Ele fala muito pouco, né? Tem muita dificuldade de relatar as questões, etc, né? Então, leva um certo tempo até que a gente entenda. À medida que você vai ganhando experiência, né? Hoje em dia eu faço isso na metade do tempo que eu fazia no início, né? Estou com 10 anos de formado, 10 anos que eu atendo, então hoje em dia está muito mais fácil fazer. Mas para quem tem menos experiência, a dificuldade ela pode aparecer e a gente tem que ter paciência, né? Entender que o paciente funciona no modelo dele e não no terapeuta, né? Tem visto em supervisão, principalmente da supervisão com frequência, o terapeuta fala assim, mas o paciente não está reagindo. E quantas sessões tem? Tem 3. Poxa vida, né? Não tem jeito, né? O paciente tem uma paciente se grave, né? Não vai ter uma melhora acentuada em geral, né? Com 3 sessões, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Existe um tom, né, de ansiedade muito forte do terapeuta nesse caso. Então, o que a gente já falou sobre ativação comportamental? Ele é ideográfico, ou seja, a gente entende o comportamento único de cada um, pressupõe que o comportamento também tem função antidepressiva, né? Não só modificação de crenças ou a parte medicamentosa, o comportamento em si, as atividades em si têm função antidepressiva. A gente faz uma psicoeducação para que essas atividades sejam inseridas, né? E a gente tem que trabalhar o nível que o paciente considera hábil, né? Ou capaz de executar cada uma das tarefas, né? Muitas vezes a dificuldade grande de prosseguir com a ativação comportamental é que, no fundo, o terapeuta propõe, mas o paciente não se sente capaz de fazer. Não, Daniel, não vou não, eu não vou naquela reunião de bairro porque o pessoal lá, eles não vão me receber, eu não vou conseguir interagir, não vou conseguir. Tatiana, boa noite, seja bem-vinda. Eu não vou conseguir interagir com eles, né, de forma que funcione para mim, não vai ser legal, né? Então, muitas vezes essas crenças, né, sobre um comportamento que nem aconteceu, né, elas são um tipo de distorção cognitiva que a gente está acostumado a lidar na terapia cognitiva, né? É uma catastrofização, né? Ou uma visão de futuro, né? O sujeito acha que ele consegue prever mentalmente o futuro. Geralmente ele faz isso como, gente? Faz isso baseado em experiências passadas, né? Só que quando a pessoa distorce, ela não consegue perceber que o passado não está explicando o presente. Na verdade, o que explica são as distorções que ela traz e não a experiência passada, né? Então, é necessário, importantíssimo, trabalhar com essas distorções para que o paciente consiga se sentir mais motivado para exercer essas atividades, né? Então, cada atividade inserida, geralmente, ela traz uma série de distorções vem à tona, né? Distorções de que não vai ser capaz de fazer, ou de que é inadequado, ou de que as pessoas não entendem de que ele pensa que as pessoas não entendem ele, não me compreendem, né? Eu me sinto como se eu não fizesse parte disso daqui, né? Então, e aí quando a gente avalia, né? Mas você conseguiu conversar com as pessoas? As pessoas te perguntavam, você respondia? Sim. Elas continuavam perguntando as coisas para você? Sim. Quanto tempo durou isso? Daniel, durou meia hora, 40 minutos. Então você estava bastante integrado, né? As pessoas estavam todas se referindo a você, você estava fazendo parte dali, né? Alguém ficou ofendido ou com raiva de alguma coisa que você fez? Não, ninguém ficou ofendido. Então não tem evidência nenhuma de que você não estava integrado, né? Então, essas são algumas das intervenções que a gente faz com pacientes que estão nessa fase de a gente descobrir as atividades que têm esse papel, né, antidepressivo, e intervenções que a gente faz para que eles realmente se engajem nessas atividades, né? Quando o paciente engaja nas atividades, a mudança no humor é muito grande. A gente consegue produzir mudanças de humor bem relevantes, né? E é um espaço interessantíssimo para a gente trabalhar com, por exemplo, a restauração cognitiva, para quem gosta de fazer, né? No sentido de mostrar, olha, se a gente pensava isso, é isso que acontece, né? Interessante, né? Será que isso significa alguma coisa? Né? Nesses momentos a gente obriga o paciente a repensar, a entrar em choque com as crenças antigas que ele trazia, né? Então é uma forma de potencializar a ativação comportamental feita na clínica, né? Alguém tiver alguma questão, pode colocar aqui, tá, pessoal? Eu estou vendo aqui na minha colinha aqui o que falta eu falar para vocês.
Então, essa é uma palhinha que eu trouxe para vocês sobre a ativação comportamental, tá? Existe também, né, outras formas de entender o comportamento depressivo. Teve um estudo que foi interessantíssimo. Esse estudo eu vou falar para vocês na semana que vem, vai ser tema do nosso live da semana que vem, tá? Desamparo aprendido, né? Foi um estudo do Seligman. Seligman é o criador da psicologia positiva, né? Quem não conhece, procure conhecer, porque é muito bacana os trabalhos dele, né? Ele que propôs a psicologia positiva, se não me engano, foi em 2000, 2002. Se alguém tiver a colinha aí, pode passar para mim nos comentários. Então, o que ele percebeu, gente? Ele queria testar se o sujeito passar por um histórico de muito castigo, né? Que a gente chama de punições, né? Uma série de punições repetidas durante a infância dele, né? E se isso geraria algum impacto, né? Qual que era a ideia dele, né? Assim, olha, o contexto muito aversivo, né? Desgastante, penoso, punitivo, né? Que a pessoa ela é criada, isso tem algum impacto, né? Isso gera depressão? A pergunta era essa. E aí ele fez uma coisa muito interessante. Ele colocou cães, né, em um modelo experimental, e o modelo mais interessante, que ele chamou de desamparo aprendido, eram de cachorrinhos que não conseguiam. Eu vou falar sobre isso semana que vem com detalhes, tá, pessoal? Esses cachorrinhos não conseguiam saltar, nem se esquivar, nem se desvencilhar de forma alguma de choques elétricos, né? E por mais que eles tentassem, eles não conseguiam. Tá? Eles ficavam presos na jaulinha deles, o choque era dado no piso da jaulinha, né, na grade, então ele era obrigado a tomar choque. Né? Então, se esse cachorro fosse um ser humano, o que ele pensaria, né, gente? Que a gente ouve isso no consultório, né? Ah, não tem jeito, né? Não adianta, vai dar errado mesmo. Né? E ele chamou isso de comportamento de desamparo aprendido. Tá? Eu vejo isso na clínica acontecendo com certa frequência, tá? Em pacientes que apresentam transtornos depressivos, né, ou transtornos depressivos mistos com ansiedade, né, que vem junto. Então, é um funcionamento bem complicado, o sofrimento é intenso e no contexto deles pode ser aprendido, né? Pode ser um comportamento totalmente aprendido. Se a gente trabalhar com a ativação comportamental sozinha, sem ter em mente que um transtorno pode ter sido estabelecido por desamparo aprendido, ou seja, um histórico no qual ele entendeu, aprendeu que não tinha como se livrar das coisas, né, que ele estava fadado a sofrer, né, a gente pode ter muita dificuldade de fazer ativação comportamental aqui. Tá? Então é uma variável que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Semana que vem a gente vai conversar sobre isso em mais detalhes, vamos destrinchar um pouco como é que isso funciona quando a gente está trabalhando com pacientes dessa natureza. Alguma questão, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma questão aqui uma questão nos comentários, pode ficar à vontade, vai ser um prazer. Tá? Essa semana a gente vai ter um evento muito interessante, né, compartilhar com vocês. Nós vamos dar início, né, abertura no nosso curso de terceira onda, intervenções em terceira onda para pacientes depressivos graves. Essa semana nós vamos lançar nosso site, né? Quem não conhece, acessa, por favor, www.sementepsicologia.com.br. Na aba cursos, essa semana nós vamos disponibilizar o formulário de matrícula e inscrição, tá bom? Então, quem tiver interesse, a depressão está ficando, infelizmente, né, um transtorno cada vez mais comum na clínica, né? Os índices estão aumentando, então é uma dificuldade que os terapeutas estão tendo que lidar com cada vez mais frequência. Né? Então, esse curso a gente vai trazer algumas ferramentas de terceira geração, ou seja, preenchendo aquelas lacunas que eu falei no início, né? Lacunas da nossa formação, no Brasil a gente tem dificuldade de ter acesso a esse tipo de conhecimento, então nós vamos trazer essas 3 intervenções, a ativação comportamental vai ser uma delas, e espero vocês lá no nosso site para curtir e comentar. Tá joia? No mais é isso, espero vocês aí semana que vem. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Até mais, até semana que vem, pessoal. Como é que eu paro aqui?